Seja bem-vindo ao canal Drops Cristão, semanalmente com vídeos referente à Palavra de Deus e todos os dias com orações de 1 minuto em nossos shorts. Te pedimos que curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. Hoje vamos meditar sobre o Salmo 1. Este é o primeiro salmo do livro de Salmos na Bíblia e é frequentemente atribuído ao rei Davi, um dos mais proeminentes monarcas da história de Israel. Embora a Bíblia não forneça informações específicas sobre o contexto histórico em que o Salmo 1 foi escrito, a tradição e as características do Salmo sugerem uma conexão com a vida e a época de Davi. Acredita-se que muitos dos salmos, incluindo o Salmo 1, foram escritos em diferentes períodos da história de Israel e posteriormente compilados em um único livro. No entanto, algumas características do Salmo 1 sugerem uma possível relação com o reinado de Davi, a importância da meditação na lei de Deus. O Salmo 1 destaca a importância de meditar na lei de Deus, e isso se alinha com o desejo de Davi em conhecer e seguir os mandamentos de Deus. Davi, muitas vezes, é retratado como um homem de fé e um buscador da vontade de Deus em suas ações e decisões. Imagem da árvore. Junto às correntes de água. A imagem de uma árvore plantada junto a correntes de água é usada no Salmo para simbolizar a prosperidade espiritual daqueles que meditam na lei de Deus. Davi tinha um profundo entendimento da importância da água para a vida e a prosperidade, o que poderia ter inspirado essa imagem, já que ele enfrentou desafios relacionados à água em sua vida, como o episódio de Davi e Batseba. Contraste entre o caminho do justo e do ímpio. A ênfase no contraste entre o caminho do justo e do ímpio reflete a vida de Davi, que passou por desafios e escolhas morais ao longo de seu reinado. O Salmo 1 pode ter sido uma expressão de sua compreensão das bênçãos da obediência a Deus e das consequências da desobediência. Primeiramente, vamos ler todo o Salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1, versículos de 1 ao 6. Agora vamos meditar neste belo texto. Caminho do justo. O Salmo descreve o caminho do justo como aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso significa que o justo evita a influência negativa dos ímpios, não segue conselhos que desviam da vontade de Deus e não se envolve em zombarias ou desrespeito à fé. O justo encontra sua alegria na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Essa meditação constante na palavra de Deus representa um compromisso em buscar orientação divina, entendimento espiritual e crescimento na fé. Como resultado desse compromisso com a lei de Deus, o Salmo compara o justo a uma árvore, plantada junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Isso simboliza a estabilidade, o crescimento constante e a prosperidade espiritual do justo. Caminho do ímpio. O Salmo contrasta o caminho do ímpio, indicando que os ímpios são inconstantes e se envolvem em más práticas. Eles andam segundo o conselho dos ímpios.
o que significa que seguem os conselhos e os valores daqueles que não se preocupam com a vontade de Deus. Os ímpios também não se detêm no caminho dos pecadores, o que sugere que não demonstram arrependimento ou mudança de vida quando cometem erros, mas continuam em sua senda errônea. Além disso, eles não se assentam na roda dos escarnecedores, o que significa que não zombam das coisas sagradas nem ridicularizam a fé alheia. No entanto, os ímpios podem se envolver em escárnio e desrespeito. O contraste entre o caminho do justo e do ímpio é um lembrete das escolhas que cada indivíduo faz em relação à sua fé e moral. O Salmo 1 destaca que o caminho do justo é o caminho de buscar a vontade de Deus, meditar em sua palavra e, como resultado, desfrutar de estabilidade e crescimento espiritual, enquanto o caminho do ímpio é marcado pela falta de direção divina e pelas más práticas que levam à instabilidade espiritual. Seguir o caminho do justo, como retratado no Salmo 1, é associado a uma série de bênçãos espirituais e morais que trazem estabilidade, alegria e crescimento espiritual. Aqui estão algumas das bênçãos que vêm ao seguir o caminho do justo. Primeiro, estabilidade. O Salmo 1 compara o justo a uma árvore plantada junto a correntes de água. Essa imagem evoca a ideia de estabilidade, pois a árvore tem acesso constante à fonte de água, o que a ajuda a crescer e permanecer firme mesmo durante tempestades ou secas. Da mesma forma, aqueles que seguem o caminho do justo encontram uma base sólida em sua fé e relacionamento com Deus, o que lhes confere estabilidade emocional e espiritual em meio às adversidades da vida. Segundo, alegria. O Salmo 1 afirma que o justo dá o seu fruto na estação própria. Isso sugere que aqueles que meditam na lei de Deus experimentam alegria e satisfação em suas vidas. A alegria aqui não é apenas um sentimento passageiro, mas a profunda alegria espiritual que decorre de uma conexão íntima com Deus e da compreensão de seus princípios. Terceiro, crescimento espiritual. O ato de meditar na lei de Deus de dia e de noite é uma busca constante por crescimento espiritual. Isso envolve aprofundar a compreensão das Escrituras, buscando aplicar seus ensinamentos na vida cotidiana e fortalecer o relacionamento com Deus. O resultado é um crescimento contínuo na fé, discernimento espiritual e maturidade espiritual. Quarto, direção e propósito. Seguir o caminho do justo fornece direção e propósito à vida. Aqueles que meditam na lei de Deus têm princípios morais sólidos que os guiam em suas decisões e ações. Isso ajuda a evitar escolhas prejudiciais e a definir um rumo claro para a vida baseado em valores divinos. Quinto, proteção espiritual. A estabilidade espiritual alcançada ao seguir o caminho do justo também fornece proteção espiritual. A conexão com Deus e a obediência à sua vontade servem como um escudo contra influências negativas e tentações que podem minar a fé e a moral. Em resumo, seguir o caminho do justo, como descrito no Salmo 1, leva a uma vida de estabilidade emocional e espiritual, alegria profunda, crescimento espiritual contínuo, direção e propósito, além de proteção espiritual contra influências negativas. Essas bênçãos são as recompensas daqueles que buscam uma relação íntima com Deus e vivem de acordo com seus princípios. Essa foi a nossa meditação de hoje em nosso canal. Se gostou, curta, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo.